Buenas tardes. Un Boa saludo tarde, cordial para saudações todas las cordiais a personas que todos os participan en este curso participantes sobre desse curso sinodalidad. sobre Esta sinodalidade. sesión tratará Essa sobre el sessão Concilio de tratará Jerusalén sobre como o modelo de Concílio de discernimiento Jerusalém y como resolución de modelo de conflictos. discernimento e resolução El de proceso conflitos. sinodal ha O tomado processo como paradigma de sinodal tomou um discernimiento paradigma de en esta discernimento. resolución Nesse de conflictos el resolução de llamado conflitos, o Concilio de chamado Jerusalén. Concílio de El Jerusalém. discernimiento es una Discernimento actividad é uma fundamental a la hora de atividade afrontar los nuevos fundamental retos que diante dos surgen en novos la vida de la desafios que Iglesia surgem na cuando vida da ésta igreja, intenta hacer quando frente tenta enfrentar a los problemas problemas que encontra. con los que se va encontrando E a esa isso necesidad precisa de hacer tornar relevante uma su mensaje mensagem y guardar un relevante, equilibrio manter um entre la equilíbrio fidelidad entre y la fidelidade actualización e en cada hoy atualização y en em cada hora. cada Y por dia eso e em cada hora. Hechos 15 E por isso es que un em buen Atos ejemplo 15 é um de bom exemplo ese desse proceso processo comunitario comunitário, en em el que que, ante una diante de uma situación situação decisiva y decisiva e problemática problemática, se é discierne si lo que discernido se o que sucede en ella acontece es nela de Dios o de no. é ou não de Si en Deus. esos Se nesses sucesos, en esas eventos, praxis e nessas ideas praxes e novas nuevas, ideias, es é posible ver la possível ver a acción del ação do Espíritu o Espírito lo contrario. ou o contrário. Vamos, por lo tanto, Vamos, a profundizar en este portanto, episodio y en las pistas que aprofundar-nos nos nesses ofrece episódios, sobre el nas proceso de pistas que ele nos discernimiento oferece tan sobre o complejo, processo pero de tan discernimento imprescindible tão en la complexo, comunidad mas eclesial tão de todos los essencial na tiempos. comunidade eclesial de Hay que todos os empezar por tempos. ver que Devemos el começar contexto vendo o narrativo contexto donde se narrativo, sitúa onde está el localizado o episodio episódio de de Atos Hechos 15 15, do del Concilio de Concílio de Jerusalén. Jerusalém. Este relato Esse está en la relato mitad del está libro no de meio Hechos, do es livro decir, de que hace de Atos, bisagra ou entre los seja, primeros está entre os primeiros 14 capítulos 14 y lo que capítulos vendrá e o después. que virá a En los seguir. primeros Nos primeiros capítulos lo que se capítulos, narra es o la que é extensión del narrado é a Evangelio, extensão la do acogida por los Evangelho, gentiles. a Sin aceitação pelos proponérselo, surge gentios, una sem praxis a nueva intenção que de es la fazê-lo, surge admisión uma nova de estos praxis, que é a gentiles sin admissão desses circuncisión previa ni gentios sem exigencia de cumplir circuncisão las prévia, leyes pois mosaicas que había creado exigências una para cumprir situación as leis do inaudita y mosaico, para problemática criar uma que situação cuestionaba la sem práctica y la precedentes e creencia más problemática, que tradicional questionou a de la religión prática e a judía crença tal mais como había tradicional da quedado religião plasmada judaica, en la como Torá havia después del sido exilio. incorporada na Torá Y esto es após lo que se o aborda exílio. en el capítulo E 15, é isso que é los abordado no problemas capítulo que 15, crea sobre todo problemas que a cria una parte de la especialmente para uma comunidad parte da esta nueva comunidade. praxis, Essa con nova el fin de praxis discernir é a si el fim de Espíritu de discernir Dios se o Espírito está de Deus está detrás de esta atrás novedad, dessa con el novidade, propósito de com o discernir los propósito de signos de los discernir os tiempos y sinais dos ver tempos si e ver ver en neles ellos essa esa presencia presença do Espírito, del Espíritu de do Dios. En los Espírito de capítulos Deus. posteriores, Nos 16 al capítulos 28, posteriores, el relato 16 a continúa 28, narrando a história la forma en continua la que se llevan narrando adelante a esas forma como essas decisiones decisões tomadas foram en el tomadas no concilio y a la concílio. vez E, ao se mesmo presenta tempo, esse desarrollo del em que o relato desenvolvimento da donde história é se va a ir viendo apresentado, que onde será también visto que esas também decisiones que se han as tomado, decisões que bueno, foram van a quedar tomadas superadas serão por los hechos. superadas pelos Pues fatos. bien, el Bem, concilio de o Jerusalén Conselho hay de que verlo Jerusalém como ese deve ser proceso de visto como esse discernimiento en processo la de resolución discernimento e na de conflictos. resolução de conflitos. El concilio de O Concílio Jerusalén, de nos vamos Jerusalém, e nos en el vamos capítulo no capítulo que narra este concilio, que el narra capítulo este 15, concílio, o es, capítulo comienza 15, presentando está este começando a problema, el apresentar problema que esse provoca la problema, convocatoria o de la problema que reunión de causou, que Jerusalén y que no causa es otro que la a intransigencia de un grupo convocatória, que a llega a Antioquía convocação da porque no região aceptan de esa nueva Jerusalém, situación e que que se ha é narrado en los nada capítulos menos que a precedentes y que es que intransigência de los gentiles grupo que puedan chega a pertenecer a la Antioquia, comunidad de porque los eles creyentes en não Cristo aceitam essa sin nova exigirles situação que que foi antes narrada nos sean capítulos judíos. anteriores, e que os gentios podem Lo que pertencer a essa denuncian comunidade de crentes em aquellos que Cristo, denuncian esta nueva exigir que situación, eles se tornem como digo, judeus. son algunos de Porque la iglesia de aqueles que Judea que después denunciam se essa nova dice situação, que son é como eu del digo, partido de são los alguns fariseos. da igreja de Bien, Judéia este que mais hecho tarde dizem suscita ser una parte dos acalorada fariseus. Bem, discusión con isso Pablo y provoca Bernabé, uma que discussão habían sido acalorada com los Paulo e Bernabé, que tinham autores sido de os autores dessa esta extensão do extensión evangelho. del Embora na Evangelio, realidade houvesse aunque en outros que realidad também o tinham había feito. habido otros que también lo habían Mas hecho, essa pero discussão esta leva a discusión comunidade lleva a que la de comunidad de Antioquia Antioquía
a enviá-los a Jerusalém para resolver esse conflito, ganhando o apoio da igreja, mãe dos apóstolos e padres que foram testemunhas diretas de Jesus. Ao longo do caminho, Paulo e Bernabé estão conversando nas comunidades sobre o que aconteceu e o autor mostra como essas comunidades estão felizes com o que aconteceu. E isso é apresentado como um sinal precisamente de que o Espírito de Deus está nessa nova prática. Uma vez que chegam a Jerusalém, qual é o episódio do Concílio de Jerusalém? Começa. E diante dessas posições, vai discernir se essa praxis é uma praxis que está sendo presente a Deus e a sua vontade do bem para a humanidade. Trata-se de discernir nessa situação histórica, como eu digo, a presença do Espírito de Deus, de ver os sinais dos tempos que apontavam para a presença criativa e salvadora de Deus através do seu Espírito. Ao dizer que o discernimento é um processo, o que se quer dizer, o que quer enfatizar, é que não é nada fácil, que o consenso não ocorre de maneira imediata, que o concílio, é verdade, é uma história real que é apresentada de uma vez a resolução desse conflito, mas que mostra que a situação era mais longa e mais complexa. Bem, vamos ver 6 aspectos deste processo. O primeiro é o discernimento como tarefa comunitária, e isso é sublinhado no relato, porque é continuamente dito que, além dos apóstolos e padres, a comunidade está presente. Bem, recebendo, escutando e dizendo que sim com o seu silêncio. Está com os discípulos, com os apóstolos, com os sacerdotes, enviando a carta, ou seja, está presente em todo o processo, como estão os líderes da comunidade, os apóstolos, os padres, que são os testemunhos diretos de Jesus, e assim como as partes envolvidas, que têm essas diferentes posições, como Pablo e Barnabé, com a comunidade de Antioquia, e esse grupo de convertidos do fariseísmo para o seguimento de Jesus, que tem uma posição diferente, mais ligada a uma certa interpretação da lei. Outro elemento visto nesse processo de discernimento é que o debate é essencial. O debate é um debate que se diz acalorado, veemente, até azedo, incluindo diferenças, divergências e conflitos graves. E isso, bem, ao longo do episódio, ou ao longo do capítulo 15, Lucas sublinha dizendo como que em Antioquia houve uma agitação e uma discussão não pequena, que em Jerusalém há uma longa discussão entre padres e apóstolos. Só após essa discussão, Lucas menciona a intervenção de Pedro, a intervenção de Santiago. Mas há um debate no qual se trata de expor as posições, também de ver as razões para tentar identificar essas razões e os argumentos que são dados de um lado e do outro. O debate não termina de uma só vez, mas há intervenções de um e de outro. Por exemplo, Paulo e Barnabé contam o que disseram, o que aconteceu, e na segunda ocasião em que intervêm, dão a sua interpretação, que fazem dos sinais percebidos. Nessas novidades,
surpreendentes nessas circunstâncias que viveram, sinais que interpretam como a presença do Espírito. E no final é quando Lucas coloca na boca de Santiago, líder de outra corrente da igreja de Jerusalém, a interpretação do que aconteceu à luz das Escrituras, porque, como veremos, esse é outro dos elementos fundamentais. Santiago utiliza Amós 9:11, uma promessa, não utiliza a Torá, mas os profetas, que lhe permitem entender o que aconteceu e lhe fornece uma imagem para expressá-la. É como Deus expandiu sua tenda para receber todas as nações. Bem, um terceiro elemento é que os participantes do discernimento são a Assembleia e os líderes. Já comentei sobre como Lucas está expondo como a Assembleia participa e como os líderes participam desse processo. Nesse ponto, é interessante fazer uma boa hermenêutica conjugar essa história ideal, aquela história literária, com o conhecimento do processo histórico de conformação das estruturas organizacionais e o exercício da autoridade nas comunidades eclesiais, como ela é diversa e como havia influência cultural sobre elas. Quarto elemento seria o objetivo de discernir a vontade de Deus e a presença do seu Espírito, a vontade de Deus para o bem e a presença do seu Espírito na experiência histórica. E é aqui, quando nesse discernimento que é feito da nova praxis, para descobrir os traços de Deus e seu Espírito, as escrituras são conjugadas ou também usadas, porque a escritura que coleta essa experiência de libertação, do encontro com Deus, é importante discernir esses sinais dos tempos, esses sinais da presença do Espírito de Deus nesta nova praxis. O discernimento não é um processo dedutivo, baseado em princípios teóricos ou doutrinários. Nenhuma nova revelação do estilo gnóstico. O que vemos é um processo. O discernimento é feito olhando para a história, por um lado, escutando e dialogando amplamente entre os representantes das igrejas, com a participação de todos os membros, a releitura da Escritura, e é assim que a ação do Espírito é descoberta. É o que vemos, por exemplo, o que aconteceu naquela intervenção de Santiago, que acolhe Amós 9 para interpretar o que aconteceu na história que eles estão contando. Outro elemento posterior seria, então, o fruto da paz e da alegria como critério de sucesso e verdade no processo de discernimento e na resolução de conflitos. Ou seja, em que esse processo de discernimento acaba? O resultado final não pode deixar nem vencedores nem derrotados, senão convencidos de que entre todos foi discernido como levar adiante a vontade e o bem da vontade de Deus nessa situação concreta. A história do Atos 15 narra como, depois do discernimento realizado no Concílio de Jerusalém, os apóstolos, os sacerdotes e toda a igreja escreve uma carta à comunidade de Antioquia e envia essa carta. E quando esse a recebe, lê e diz o texto que estavam cheios de alegrias quando receberam aquela carta. E depois de um tempo, eles se despediram em paz dos enviados. Então, esse desejo de manter a unidade aparece como sinal de autenticidade desse processo de discernimento, como critério do sucesso e da verdade dele, como um sinal de que sua origem estava em Deus e tinha sido fruto do Espírito da comunidade. Podemos concluir dizendo que é verdade que o Concílio de Jerusalém é um modelo de discernimento na resolução de conflitos para as comunidades reais. O
resultado não pode esconder que o caminho foi difícil, com debates difíceis, com dificuldades e com desacordos, e que esse relato da verdade influenciou a maneira de Lucas de contar e as formas de pensar do momento, como ele diz em Verbos 12. Mas, como conclusão, podemos dizer que em Atos 15 descreve muito bem o processo de discernimento, acreditando com todos os seus elementos: escuta, diálogo, participação de todos os membros da igreja, abertura à novidade do Espírito, que é descoberto na história, olhar com os olhos da fé e um consenso completo, concessões mútuas, que enchem a todos de alegria e paz. Bem, isso é tudo. O desenvolvimento dessas notas podem ser lidos no artigo mais longo que será anexado. Boa tarde e muito obrigado.